Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo número 81. Convidar você que está em casa também a acompanhar com a gente. Salmo 81. Diz assim a palavra do Senhor: Cantem de júbilo a Deus, força nossa, celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse, não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. E assim eu deixei que andasse na teimosia do seu coração e seguisse as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos, voltaria a mão contra os seus adversários, e os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra, pela disposição do nosso coração que o Senhor nos dá para te buscar, para te ouvir. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é quem opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então que o nosso coração esteja aberto para a tua palavra nessa noite, que ela caia no nosso coração e encontre, ó Deus, um coração, ó Pai, receptivo à revelação do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz de várias maneiras, e nós temos experimentado, que Deus ele é bom em todo o tempo, amém, irmãos? Deus é bom em todo o tempo, e a Bíblia diz também que Deus ele é bom até para pessoas más. Deus ele derrama da sua misericórdia sobre toda a terra. Eu tenho falado muito isso para os irmãos, existe bênção, existe favor de Deus que ele derrama sobre todos, sobre justos e sobre injustos. Porém, irmãos, a Bíblia também é clara quando ela nos mostra que existe provisão, que existe bênção, que existe tesouro de Deus, que Deus só dá para aqueles que escutam a sua voz. Há tesouros escondidos para quem escuta a voz de Deus. Há provisões específicas que Deus só dará quando nós ouvirmos, escutarmos, quando nós obedecemos o que Ele está falando. Então a Bíblia faz essa distinção, as bênçãos de Deus para todos os homens, e a bênção específica, provisões específicas, tesouros de Deus escondidos, que Deus vai dar àqueles que o buscam. A Bíblia diz que Deus ele é recompensador daqueles que o buscam. Por isso, irmãos, nós precisamos compreender o Salmo 81, o Salmo escrito por Asaf, um adorador, um homem que conhecia o coração de Deus, buscava Deus, louvava Deus, um homem cheio do Espírito de Deus. Mesmo na antiga aliança, o Espírito do Senhor capacitava os homens, ele tocava os homens, e aqui está Asaf escrevendo este salmo, recordando para nós, que nós devemos louvar a Deus sempre. É tremendo esse versículo 1, cantem de júbilo a Deus, celebrem o Deus de Jacó, e no versículo 2 ele fala, cantem louvores, toquem a trombeta, e o versículo 4 ele diz, é preceito para Israel, é prescrição, ou seja, ele está dizendo, Deus ordenou que a gente o louve,
Deus ordenou que a gente glorifique o nome dEle em todo o tempo, mas há algo específico neste salmo. Deus diz para a gente o louvar, irmãos, pelas respostas às orações que Ele traz sobre a nossa vida. Quantos aqui têm respostas de orações que Deus tem te dado neste ano de 2023? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia, glória a Deus. Então o versículo de número 6, Asaf diz: livrei os seus ombros do peso, as mãos de vocês ficaram livres dos cestos, nas angústias vocês clamaram e eu os livrei. Está lembrando ao povo de Israel a história deles. De vez em quando Deus vai lembrar a gente a nossa história, de vez em quando Deus vai nos lembrar de onde Ele nos tirou, de vez em quando o Espírito Santo vai trazer à nossa memória, irmãos, orações que nós fizemos e Deus respondeu. Você é a resposta de orações, não é, irmão? Amém? Quantos aqui, irmãos, olham para pessoas que estão hoje aqui e falam assim: olha, eu orei tanto para aquela pessoa e Deus fez algo na vida dela, amém, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Asaf está falando: louve ao Senhor, porque Deus respondeu a oração de vocês. Louve ao Senhor, porque na sua história Ele te livrou de pesos, Ele te livrou de momentos difíceis, Ele arrancou de você cargas, pesos. Irmão, você está aqui hoje, você tem uma história com Deus, você tem uma história com a graça de Deus, você tem uma história de orações respondidas. Irmãos, tem orações que Deus responde, nossa, que assim, que muda totalmente a direção da nossa vida, e nós precisamos recordar das respostas de oração, até para que a gente possa renovar o nosso louvor e gratidão a Deus. Porém, irmãos, Asaf também vai falar que Deus, Ele tem coisas novas para nos dar, Ele tem coisas novas para fazer, e que nós vamos precisar de fazer algo para experimentar essas coisas novas de Deus. O Deus que já marcou a nossa vida até aqui, o Deus que tem respondido orações, agora Ele está falando para o seu povo: olha, tem coisas novas, olha, tem coisas que eu quero fazer, tem coisas que eu quero dar vitória para vocês, mas há algo que vocês precisam fazer. E o que é que eles precisam fazer, irmãos? O que Israel precisava fazer para experimentar provisões de Deus especiais, tesouros de Deus? Israel precisava escutar o Senhor, amém? Diga comigo: eu preciso escutar o Senhor. Versículo número 8, diz assim, Salmo 81, versículo 8: escute, meu povo, as minhas admoestações. E aí o Senhor fala: ó Israel, se ao menos você me escutasse. Eu creio que Deus está olhando para você nessa noite, para mim, falando: meu filho, se apenas você me escutasse. Amado, quando a gente escuta o Senhor, quantas coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida, sabe? Às vezes nós estamos fazendo as coisas no piloto automático, a gente conhece a Bíblia, a gente obedece alguns princípios morais, e a gente está na presença de Deus, mas nós não estamos escutando de maneira específica o Senhor, e Deus está dizendo: eu quero abençoar vocês, mas vocês precisam me escutar. Versículo 11, olha se não é isso: mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Isso é sério, porque Deus está dizendo: quando vocês vivem apenas como meu povo, que tem uma história comigo, vocês vivem apenas contando orações que eu respondi, isso é maravilhoso, o Senhor fez o nosso passado, mas quando vocês param de me escutar, irmãos, é como se vocês estivessem desprezando o Senhor. É como se você estivesse deixando o Senhor, ainda que você não o deixou literalmente, irmãos. Às vezes o nosso coração vai se afastando do Senhor, daquela intimidade maior. Como Jeremias é usado pelo Senhor para alertar Israel, dizendo: o meu povo cometeu 2 males contra mim. A mim me deixaram um manancial de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Há muitas pessoas vivendo, irmãos, às vezes de cisternas, de experiências do passado, tentando de alguma maneira armazenar algumas coisas que Deus já deu, até de Deus, mas eles não querem depender direto da fonte, eles vivem de experiências passadas. Irmãos, louve a Deus pelo teu passado, reconheça a Deus nas suas orações que você já fez, mas abra o teu coração para as coisas novas que Deus quer fazer.
Deus quer fazer coisas novas, Deus quer manifestar poder, Deus quer trazer provisão, Deus quer mudar curso na tua vida. Há coisas novas de Deus para o seu povo. Mas irmãos, o nosso coração e o inimigo vão tentar desviar o nosso foco. E nós vamos ficando confusos, porque nós paramos de escutar Deus. Quando nós paramos de escutar Deus, irmãos, nós ouvimos duas vozes: o coração e a voz do próprio diabo. Porque o inimigo, ele sopra no nosso coração palavras para nos desviar do propósito de Deus. O perigo que há de nós pararmos de escutar o Senhor é porque o nosso coração não vai ficar calado. Quando a voz de Deus não é suficiente, não é prioridade, quando a voz de Deus deixa de ser a nossa guia, o nosso coração vai começar a tentar nos enganar, e o diabo vai tentar semear mentiras no nosso coração. Mentiras começam a crescer no nosso coração, sofismas, enganos, você começa a duvidar, e sabe, toda mentira do diabo, irmãos, tem dois alvos claros: a nossa identidade e os propósitos de Deus na nossa vida. O diabo vai tentar fazer a gente duvidar da nossa identidade e dos propósitos de Deus na nossa vida. Conheço gente que tinha convicção de que era filho de Deus, que tinha um chamado, e de repente param de escutar a Deus, começam a ver os problemas, começam a pecar e não se consertar, e aí o inimigo começa a falar para você que você não tem mais jeito, que Deus não vai te usar jamais, que o seu tempo já passou. E eu estou aqui para desmentir o inimigo, eu estou aqui para desmascarar o inimigo nessa noite e dizer a você: se você ouvir, o Senhor vai te restaurar, o Senhor vai te reposicionar, o Senhor vai te usar, o Senhor vai te surpreender. Nosso Deus é um Deus que surpreende, irmãos. E o que Ele pede de nós é: escute a minha voz. Ah, se Israel me escutasse, as mentiras do diabo vão cair no teu coração, as mentiras do inimigo, as mentiras do nosso coração vão cair também, em nome de Jesus, irmãos. Deus te chamou para ser filho, e Deus tem propósito. Você foi desenhado por Deus, Ele te fez para o louvor da sua glória. Quando nós não ouvimos o Senhor, irmãos, nós só vamos ouvir a teimosia do nosso coração e as inclinações da nossa alma. Olha comigo no Salmo 81, o salmista diz isso, irmãos. Nós começamos a desviar o nosso coração, versículo 12: deixei que andassem, aonde, irmãos? Na teimosia do seu coração, e seguissem as suas próprias inclinações. O nosso coração tem inclinações, e hoje tem muita gente que confunde dizendo: ah, eu estou com desejo disso, eu creio que é de Deus, eu estou me sentindo bem. Irmão, cuidado, as inclinações do nosso coração, a Bíblia diz que o teu coração é desesperadamente corrupto, é enganoso. Então, quando a gente para de escutar o Senhor, nosso coração vai nos inclinando para fora dos seus planos, vai nos fazendo de duvidar da identidade nossa em Cristo. Mas, amado, quando a gente escuta a voz de Deus, o que Deus vai fazer na nossa vida, o que nós vamos experimentar? Duas realidades quando a gente escuta a voz de Deus. Primeiro, nós vamos avançar sobre todas as obras do maligno. Quando a gente ouve a voz de Deus, irmãos, Deus vai começar a te dar vitória sobre todas as áreas que o inimigo está tentando aprisionar a tua vida. Olha o versículo 14: eu derrotaria logo os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Que promessa maravilhosa! Toda vez que eu ouço a voz de Deus, escuto e obedeço, irmãos, Deus começa a alargar as minhas fronteiras, inimigos espirituais começam a ser desmascarados e caem, as portas do inferno não prevalecem, mentiras do diabo são desfeitas, e eu começo a avançar no mundo espiritual. Quando eu escuto a voz de Deus, quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus, a palavra pregada, a palavra no meu coração, a palavra de Deus que eu estou meditando, quando eu ouço, escuto e guardo, irmãos, no mundo espiritual, a minha alma começa a ser fortalecida, e as cadeias do inimigo são quebradas, e as resistências do inimigo são desfeitas, e nós vamos avançar na batalha espiritual.
Louvado seja o nome do Senhor. Palavras de engano que o inimigo às vezes lança e a gente não neutralizou com o escudo da fé, e às vezes inflamam a nossa alma e entraram no nosso coração. Quando a gente começa a escutar o Senhor vai tirando aquele dardo inflamado, Ele vai sarando feridas, Ele vai te encorajando novamente para voltar para a posição que Deus te colocou no exército dele. Você é do exército do Senhor. O Senhor abaterá os nossos inimigos, assim diz o Senhor. Escute a voz de Deus, irmãos, e as tuas fronteiras espirituais vão ser alargadas. O Senhor diz: de pronto eu derrotaria os seus inimigos, e eu voltaria a minha mão contra os teus adversários. E às vezes esses adversários aqui podem ser demônios, podem ser sentimentos, podem ser até, irmãos, alguns tipos de enfermidades na alma, alguns medos, algumas ansiedades que estão vindo contra nós, e nós começamos a meditar na palavra, e crescer na fé, e o Espírito Santo vai enchendo o nosso coração, e o Senhor vai desfazer toda obra maligna, e todo sentimento que está nos enfermando. Você crê nisso, meu irmão? Em segundo lugar, quando a gente escuta a voz de Deus, nós vamos desfrutar da presença e da provisão de Deus na nossa vida. Presença e provisão, irmãos. Você está na presença de Deus? Pastor, eu creio no Senhor. O Senhor está comigo, certamente. Se você crê no Senhor e está em Cristo, a presença de Deus está na tua vida. Mas quando você escuta a voz de Deus, a presença inunda, a glória inunda, a intimidade cresce, há um favor de Deus derramado sobre nós, irmãos. É o que o Senhor diz: se o meu povo ouvir a minha voz, escutar a minha voz, eles vão desfrutar, eles vão experimentar a minha presença. Olha o versículo 16: mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. O Senhor está falando de provisão e de saciar o nosso coração. Há muitas pessoas insatisfeitas, há muitas pessoas que chegam no final da semana, elas não têm propósito, elas estão vivendo muitas vezes angustiadas. O Senhor está dizendo: escute a minha voz, escute a minha palavra, guarde a minha palavra, que eu vou te saciar, eu vou te dar o trigo mais fino, a minha revelação, o meu alimento espiritual, eu vou te dar a provisão, eu vou te dar o sustento. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não tem a ver com os melhores alimentos dos grandes restaurantes do mundo, mas o melhor dessa terra é a presença e a palavra de Deus te alimentando todos os dias. É o alimento do céu. A minha comida e a minha bebida, disse Jesus, consiste em fazer a vontade do meu Pai. Você se alimentar do melhor dessa terra, se alimentar da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Louvado seja o Senhor, irmãos. Mas se nós temos essas promessas, irmãos, para aqueles que escutam a voz de Deus, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que Deus quer falar conosco? Se nós precisamos escutá-lo para experimentar essas promessas, o que Deus quer falar conosco? Há 3 verdades que Deus aqui quer falar conosco, que queria falar com Israel, que falou através de Asaf, e que eu creio que nós precisamos escutar de Deus hoje, para a gente experimentar, desfrutar essa presença, essa provisão, este avanço no reino de Deus. Primeira verdade que Deus fala, está aí na palavra do Senhor, no versículo de número 8: escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse, não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. A primeira palavra que Deus está falando conosco, que nós precisamos escutar hoje é: livre-se de todos os ídolos. Liberte-se de todos os ídolos. A idolatria vai além de uma imagem de escultura.
Há muitas pessoas que elas, quando leem textos sobre idolatria, elas logo pensam, olha, graças a Deus, eu não tenho problema com a idolatria, mas a Bíblia diz que a idolatria é uma luta no coração de todo homem. Inclusive a idolatria está lá, na lista das obras da carne. Todos nós que estamos aqui, lutamos contra ídolos que tentam ocupar espaço no nosso coração. E sabe o que o Senhor está falando? Que eu e você precisamos nos livrar dos ídolos, que eu e você precisamos quebrar alguns ídolos, que eu e você precisamos jogar fora alguns ídolos, e se nós escutarmos a sua voz, nós vamos ser saciados pelo Senhor, e nós vamos avançar no reino espiritual. Quais são os ídolos do seu coração? Homens de Deus na história, eles usaram essa expressão, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração fabrica ídolos o tempo todo. Coisas que colocamos no lugar de Deus, coisas que nós começamos a nos apegar de maneira demasiada, que roubam o nosso tempo, que roubam a nossa energia, que roubam até mesmo nossos afetos. Há pessoas hoje que estão apaixonadas pelo seu time de futebol, apaixonadas pela internet, apaixonadas pelo dinheiro, e isso vai tomando o coração delas, e elas não conseguem ter, irmãos, uma vida plena em Deus. O problema do ídolo não tem a ver apenas com você largar Deus. O que o ídolo quer é tirar a sua intimidade com Deus. Há muitas pessoas que conhecem o Senhor, que andam com o Senhor, mas há ídolos no coração deles, irmãos, que roubam a sua intimidade, que roubam uma vida mais profunda, que roubam uma vida mais íntima. Os ídolos vão roubando isso de nós. Eu sempre estranhei quando eu lia Josué, eu lia inclusive os patriarcas, porque mesmo ouvindo o Senhor, de vez em quando Deus vinha e fazia uma limpeza. Lembra de Raquel, irmãos? Ela escondeu o ídolo aonde? Os irmãos lembram? Escondeu tão bem que nem os irmãos sabem. Ela estava cavalgando, colocou ele debaixo da cela. Como que ela andava com aquele negócio? Não sei. Irmãos, Deus talvez vai te mostrar que tem alguns ídolos escondidos no teu coração. Sabe, às vezes a tua família está se tornando um ídolo no seu coração. Você diz, a minha família é em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar é a tua intimidade com Deus. O primeiro lugar é da palavra de Deus na tua vida. É amar a Jesus acima de todas as coisas. Às vezes o nosso trabalho, às vezes o nosso intelecto, a gente começa a idolatrar o nosso próprio ego. Todos nós temos uma batalha contra a idolatria. Ah, se o meu povo me escutasse, o Senhor diz, livrando-se dos ídolos. Cada vez que eu me livro de ídolos que estão ocupando meu coração, a intimidade do Senhor vai sendo aprofundada. A segunda coisa que o Senhor fala, que nós precisamos escutar, está aí na palavra de Deus, versículo 10. Primeiro ele fala, livre-se dos ídolos. Em segundo lugar, Deus diz, eu sou o Senhor. Versículo 10. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus está dizendo, se você escutar isso, se você guardar que Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo, Ele é o teu Pai, Ele é aquele que te tirou do Egito, Ele te tirou das trevas, Ele perdoou os seus pecados. O Senhor está dizendo, escute isso, eu sou o Senhor, que te tirei do Egito, e hoje a minha mão está sobre a sua vida. Eu te tirei do Egito. Irmãos, sabe o que Deus está dizendo? Que nós, apesar de sermos do Senhor, apesar de sermos povo de Deus, nós podemos estar esquecendo quem Deus é. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da tua história, Ele é o Senhor das suas circunstâncias, Ele é o Senhor da sua alma, Ele conhece tudo e todos. Então confie nele, descanse, obedeça, ande com Ele, confie na soberania de Deus na tua vida. Os 10 mandamentos, antes do Senhor falar, o primeiro mandamento, Ele fala assim, olha, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Isso não é uma apresentação dizendo para as pessoas, olha, eu sou o Senhor, eu estou me apresentando. Não, é uma afirmação da soberania de Deus, da exclusividade de Deus,
do controle absoluto dele. Amado, nós precisamos escutar isso novamente, não apenas cantar, não apenas afirmar na mente, nós precisamos desfrutar do senhorio dele. Nós precisamos confiar no senhorio dele, nós precisamos afirmar que ele é o Senhor na nossa vida. Você tem desafios, você tem lutas, você tem momentos difíceis, você tem momentos que você quase se desespera, irmãos. O apóstolo Paulo teve, Pedro teve, nós temos, mas toda vez que nós estamos em tribulação e buscamos o Senhor, nós vamos escutá-lo dizendo: eu sou o Senhor. Eu estou no controle de todas as coisas. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te provê, eu sou o Senhor que cuido de você, eu sou o seu pai, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. Como nós precisamos disso, irmãos, da convicção de que Deus está conosco em todo o tempo. Quando Deus dá os 10 mandamentos, há muitas pessoas que entendem errado, como se Deus estivesse falando o seguinte: olha, vocês estavam no Egito, vocês estavam presos em Faraó, agora que eu libertei, vocês são meu, e agora é o seguinte, comigo vai ser diferente, vocês têm que me obedecer, e eu vou colocar aqui essas leis, e vocês façam o favor de obedecer, como se fosse um Deus carrasco, déspota, um Deus que impunha algumas regras e leis para o seu povo. E não é isso, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo? Quando Ele tira Israel do Egito, e Ele começa a dar novas leis, Ele está dizendo: vocês eram escravos, o pecado escravizava vocês, Faraó maltratava vocês, agora vocês são meus filhos, e como meus filhos, eu vou ensinar vocês a andar no melhor dessa terra. Não matarás, não adulterarás, guarda o sábado, vocês não vão andar mais como escravos, com a mentalidade de alguém oprimido por uma cultura deste mundo. Agora vocês têm um pai que cuida de vocês, que ensina vocês a obedecer, a andar nos princípios, a andar na proteção de Deus. Irmão, mandamentos de Deus não são proibições, são proteções, são provisões. É um pai ensinando o filho: a partir de agora, vocês não vão viver mais escravos dos falsos deuses, porque eles não existem, vocês agora servem somente a mim, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu cuido de vocês, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade, eu que tirei você daquele mundo que você estava, eu que te perdoei, eu vou sustentar vocês nesta terra, por onde vocês passarem. E em terceiro e último lugar, irmãos, a palavra que Deus traz, que nós precisamos escutar para desfrutar das suas provisões, Ele diz: abra a tua boca, porque eu a encherei. Olhe na sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, tão clara, irmãos, para nós. O Senhor diz no versículo 10, eu sou o Senhor, eu tirei vocês do Egito, abram bem a boca e eu a encherei. Sabe o que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite? Que nós precisamos escutar, que nós precisamos crer, que nós precisamos fazer. Deus está dizendo: deixe eu encher você da minha presença, da minha palavra, eu vou encher você. Abra a sua boca para receber o que eu tenho para te dar, abra a sua boca para que eu encha você do que eu tenho, da minha presença, da minha vida. Irmão, nós podemos estar nos enchendo das coisas do mundo, nos enchendo das coisas que vão passar, mas nós podemos estar abrindo o coração e a nossa boca para ser cheio das verdades de Deus. Sabe, é difícil a gente ler esse texto e não ter a imagem daquele pássaro alimentando os seus filhotes no ninho. Você já viu? Não sei se é ao vivo ou pelo menos hoje no vídeo, quando os pássaros vão alimentar seus filhotes, irmãos, os filhotes abrem uma boca tão grande que você fala: meu Deus, tem mais boca do que pássaro. Por que eles abrem a boca, irmãos? Porque eles estão com fome. E ali a mãe geralmente vai alimentando. Você sabe o que Deus está falando para você e para mim hoje? E se a gente escutar, nós vamos sair daqui hoje praticando e experimentando novas provisões de Deus.
abra a tua boca, deixa eu encher o teu coração da minha palavra, da minha presença. Eu vou encher a tua boca de novas palavras, de novos louvores. Eu vou encher a tua boca e o teu coração de fé. Eu vou encher o seu coração e a sua boca de esperança. Eu vou encher o seu coração e a sua boca, amado, de provisões, de revelações que vêm do alto. Você vai estar cheio de Deus e falando as coisas de Deus. Abra a sua boca para que Deus te encha. Às vezes nós estamos deixando outras coisas nos encher. E quando a Bíblia, é interessante, irmãos, porque o texto fala, eu não sei se na nossa versão está assim, porque eu leio em outras vezes, está assim: abram bem a boca. Perceberam isso aí? Abram bem a boca. Isso não tem a ver apenas com a linguagem figurada. O que o salmista está dizendo pelo Espírito Santo é: tenha um desejo intenso, tenha mais fome, tenha todo o desejo de ser cheio das coisas do alto, cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo. Anseie mais, abra a tua boca, aumente as tuas expectativas, aumente a tua sede por Ele, e Ele vai te encher da sua glória. Ele vai nos encher da sua palavra. Tem expectativas maiores. Quantos aqui nesse ano tem percebido o Espírito Santo te dar algumas direções? Quem tem percebido isso nesse ano? Abra a tua boca, porque Ele vai dar novas direções. Abra o teu coração, porque Ele vai aumentar as direções na sua vida. Ele quer te guiar, Ele quer ativar o teu espírito, Ele quer tirar você da paralisia emocional e espiritual. Ele quer, irmãos, colocar o teu coração em sintonia com o coração dEle. Abra a tua boca, abra o teu coração, deixa o Senhor te encher da palavra dEle. Se você escutar isso nessa noite, abrir o teu coração, Ele vai te encher de novas expectativas do reino de Deus. Ele vai te encher de fé, para orar pelo teu casamento, para orar pela tua vida espiritual, para orar por pessoas. Ele é que nos enche, irmãos. Não vai vir, não é autoajuda, não é fruto de uma introspecção. Não, abra a tua boca para que Deus encha. Deixa Deus te encher do que é dele, deixa Ele te encher dele mesmo. Abra a tua boca, porque Ele vai encher você do Espírito Santo. Abra a tua boca, porque Ele vai te ensinar a orar da maneira certa. Ele vai guiar você nas orações. Ele vai dirigir o que você fala. Deixa Ele colocar na tua boca a palavra que você tem que falar para as pessoas. Não fale aquilo que vem no teu coração. Pare de ferir quem está te ferindo. Pare de aumentar o nível de estresse onde você está. Deus vai encher a tua boca da palavra dEle, e você vai liberar no ambiente espiritual a vida de Deus, a esperança de Deus, a paz de Deus por onde você estiver. Abra o teu coração e a tua boca, Deus vai encher você. Abra o teu coração, porque Deus nos chama, irmãos, para intimidade com Ele. Como é maravilhoso quando você percebe que você está orando e não é mais você apenas, não é mais a tua mente, mas o Espírito Santo está enchendo a tua boca, porque está enchendo o teu coração. Como é bom quando alguém vem te dar uma palavra dura, ferindo, e você, na tua alma, teu desejo era revidar, mas você não consegue, porque você abriu a boca e Deus encheu a boca da palavra que edifica, da palavra que perdoa, da palavra de sabedoria. Você foi chamado, amado, para ter intimidade com Deus e abrir a tua boca para que Ele a encha da sua palavra. Quantas vezes nós achamos que orar é falar com Deus? Tudo bem, irmão, você pode ensinar isso aos seus filhos, às crianças, elas vão aprendendo, mas, irmãos, orar é muito além do que falar com Deus. Talvez na essência, orar para nós é ouvir Deus. Porque você ouve e você começa a buscar a sua face em sintonia com o coração dele. Você começa a escutar Deus, e Deus vai colocando as orações, e Ele vai começando a colocar orações por você, pedindo perdão, confessando, entregando a Ele áreas da tua vida. Orar é ouvir Deus e sintonizar o coração com Ele e falar o que Ele mesmo vai nos ensinando a falar, e nós vamos tendo intimidade com Deus. É uma comunhão, é um encontro com o Senhor. O chamado de Deus para nós, irmãos, no Salmo 83 e em toda a Bíblia é esse:
Deus nos chama para escutar a sua voz. Se nós escutarmos o Senhor, as provisões de Deus vão ser multiplicadas, os tesouros de Deus vão ser revelados, e os avanços no reino serão evidenciados em nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos orar, convidar você a se colocar de pé. Deus seja louvado. Jesus falou: as minhas ovelhas, elas ouvirão a minha voz, elas me seguirão. Em Apocalipse, as 7 igrejas vão escutar a mesma palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, escute. Pastor, eu não sei escutar Deus. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus não está longe, ela está perto. Perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado. Fecha os teus olhos. O Espírito Santo está falando comigo nesta hora, irmãos. Que há pessoas que estão aqui, que vai começar a ter uma experiência nova de voltar a ouvir a voz de Deus, de uma maneira mais clara. Empecilhos estão sendo removidos do teu coração. Medos estão sendo tirados da sua alma. Nessa noite a palavra da fé está chegando no teu coração agora. A palavra pregada está entrando no seu coração. Você vai escutar Deus com mais intensidade nos próximos dias. Prepara o teu coração. Prepara o teu coração. Você vai escutar Deus com mais intensidade nos próximos dias, diz o Senhor. O Senhor tem prazer de falar com seus filhos. Deus não se escondeu de você. Deus não se esqueceu de você. Somos nós que deixamos ídolos começarem a ocupar um espaço que só deveria ser ocupado pelo Pai. Abre o teu coração nessa noite. Remove esses ídolos, entrega os ídolos. Talvez seu ídolo seja o seu tempo. Você diz: o meu tempo eu faço o que eu quero. Deus está dizendo: entrega. Talvez o seu ídolo seja um lazer que você gosta e não é pecado, mas está ocupando e roubando as suas forças. O Senhor te chamou para a intimidade. Tem tesouros escondidos para você. O mesmo Deus que ouviu você e respondeu suas orações do passado, que tirou você de situações de tanta dor. Nessa noite Ele diz a você: filho, filha, eu não mudei, a minha mão não encurtou, as minhas mãos continuam estendidas, mas você não tem me escutado. O Senhor te chama nessa noite. Escute o Senhor. Se você escutá-lo, a provisão já está pronta, a vitória é garantida, é absoluta. Nenhum inimigo ficará de pé, de pronto Ele vai abatê-los, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor Adonai, absoluto, único. Só Yahvé é Deus. Aleluia, aleluia. Suas fronteiras serão alargadas não pelas tuas mãos, não pela tua sabedoria, mas a mão do Senhor é que alarga as tuas fronteiras. Não ande na teimosia do teu coração. Não ande segundo as inclinações do seu próprio desejo. Não troque o manancial pelas cisternas que você tenta cavar e manter com o seu próprio braço. Aleluia. Doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito. Oh, doce Espírito, continua falando, continua falando. Oh, continua alargando o coração, continua dilatando corações nesta noite.
Doce Espírito, traga cura para a alma aflita nessa noite. Aquieta-te, alma, em nome de Jesus. Mentes agitadas, aquieta-te, mente. Aquieta-te, diz o Senhor, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Todo pensamento acelerado, toda ansiedade generalizada agora seja abatida em nome de Jesus. Todos os inimigos da tua alma que estão confundindo e tentando te impedir de escutar Deus, aquiete-se agora. Nós repreendemos os ventos em nome de Jesus e liberamos a palavra da fé sobre a tua vida. Escute o Senhor. Escute a voz de Deus. Ele habita em você, o Espírito da verdade. Ele te guiará a toda a verdade. Escute a admoestação, escute a exortação do Pai, porque Ele exorta o Filho que Ele ama. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Coloque a tua mão no teu coração agora e faça uma oração pessoal. Diga: Espírito Santo, eu preciso escutar. Continua falando comigo. Que a tua palavra seja uma palavra pessoal ao meu coração nessa noite. Senhor, que a tua graça e a tua paz seja sobre nós nessa noite. E ao retornar para o nosso lar, que o Senhor possa demonstrar de maneira clara a cada um que os nossos ouvidos foram tocados nesta noite, para escutarmos e andarmos nos teus caminhos, e desfrutaremos de um tempo novo, tesouros, provisões e avanços, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu amado. Vá na paz, que o Senhor te fortaleça e te guarde.